existe uma verdade que quase ninguém quer ouvir até o fim. Não porque seja difícil de entender, mas porque exige uma resposta que muda tudo, e essa verdade é simples, direta e ao mesmo tempo profundamente ignorada. Existe apenas uma forma de ser salvo, e não é sobre aparência, não é sobre frequência, não é sobre emoção, não é sobre o quanto você sabe. E é exatamente por isso que tantos passam anos dentro do ambiente religioso sem experimentar transformação real, porque confundem proximidade com acesso, confundem prática externa com mudança interna, confundem intenção com decisão. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal. Agora presta atenção nisso, com total profundidade. A maioria das pessoas acredita que está no caminho certo simplesmente porque está perto, porque participa, porque conhece, porque se envolve de alguma forma. Mas essa é uma das ilusões mais perigosas que existem. Porque estar perto não significa estar dentro. Estar envolvido não significa estar transformado. E é exatamente aqui que muitos se perdem sem perceber. John Wesley falava constantemente sobre essa diferença, sobre a necessidade de uma mudança real interna, profunda, algo que não pode ser substituído por comportamento externo, algo que não pode ser imitado, algo que não pode ser fingido, porque não é visível primeiro para os outros, é visível dentro de você. E aqui está o ponto central de tudo. A única forma de ser salvo não começa fora, começa dentro. Começa em uma decisão real, em um arrependimento verdadeiro, em uma mudança de direção que não é baseada em emoção momentânea, mas em convicção sustentada. Agora entende isso com clareza. Arrependimento não é apenas sentir culpa, não é apenas se emocionar, não é apenas reconhecer que algo está errado. Arrependimento verdadeiro é mudança de direção, é sair de um padrão e construir outro, é abandonar aquilo que te mantém preso e começar a viver de forma diferente. E é exatamente isso que muitos ignoram. Porque é mais fácil sentir do que mudar, é mais confortável reconhecer do que transformar, é mais simples se emocionar do que se comprometer. E por isso tantas pessoas ficam presas nesse ciclo de ouvir, sentir, mas nunca realmente mudar. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar algo? Quantas vezes já reconheceu padrões que não estavam certos? Quantas vezes já decidiu fazer diferente, mas não sustentou essa decisão? E isso não é coincidência, isso mostra exatamente o ponto onde muitos param. Porque a salvação não está na intenção de mudar, está na decisão sustentada de viver diferente. Não está no começo, está na continuidade. Não está no momento, está na constância. John Wesley entendia que fé verdadeira não é apenas acreditar, é agir com base nessa crença. É viver de acordo com aquilo que se acredita. É transformar entendimento em prática. Porque sem isso, tudo se torna apenas teoria. Apenas conhecimento, apenas aparência. E aqui entra algo extremamente importante. Não é sobre perfeição, não é sobre nunca falhar, é sobre não aceitar permanecer no mesmo padrão. É sobre continuar ajustando, continuar avançando, continuar crescendo, mesmo quando é difícil, mesmo quando não é confortável. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente sua forma de enxergar tudo. Muitas pessoas pensam que estão seguras porque fazem coisas certas em determinados momentos, mas ignoram completamente o padrão da vida diária. Ignoram o que acontece quando ninguém está vendo. Ignoram as decisões silenciosas que constroem quem elas realmente são. E é exatamente aí que está a diferença. Não é o que você faz de vez em quando, é o que você mantém todos os dias. Não é o momento de intensidade, é a constância silenciosa. Não é a aparência externa, é a transformação interna. E aqui está algo que precisa ficar claro. Você pode frequentar, participar, ouvir, aprender, mas se não houver mudança real, isso não substitui aquilo que realmente importa. Porque a única forma de ser salvo envolve transformação, envolve decisão,
envolve prática contínua. Agora pensa nisso com profundidade. O que você tem sustentado na sua vida? Quais padrões você tem mantido? Quais decisões você tem repetido? Porque é isso que define quem você está se tornando. E aqui entra um ponto ainda mais direto. Muitos querem os resultados de uma vida transformada, mas não querem o processo que gera essa transformação, querem sentir paz, querem ter clareza, querem viver algo real, mas não estão dispostos a abrir mão do que precisa ser deixado para trás. Não estão dispostos a construir disciplina, não estão dispostos a manter constância, e isso cria uma contradição interna, onde a pessoa deseja algo, mas vive de forma oposta ao que gera esse resultado. E enquanto isso não for alinhado, nada muda de verdade. John Wesley vivia baseado nesse princípio, que fé sem prática não sustenta, que conhecimento sem aplicação não transforma, que intenção sem ação não produz resultado. E é exatamente isso que você precisa entender. Não é o que você sabe, é o que você faz com o que sabe. Agora presta muita atenção nisso, porque isso é decisivo. A única forma de ser salvo envolve uma resposta clara, uma decisão real, uma mudança prática, não perfeita, mas constante, não emocional, mas consciente, não momentânea, mas sustentada. E aqui está o ponto mais importante dessa primeira parte. Você não precisa esperar sentir algo diferente para começar. Você precisa decidir agir diferente, porque é a ação que constrói a mudança. É a repetição que forma o novo padrão, é a constância que transforma. Agora não deixa isso passar como apenas mais uma mensagem. Transforma isso em decisão. Escolhe algo claro, algo específico, algo que você sabe que precisa mudar. E começa hoje, não amanhã, não depois, hoje. Comenta aqui embaixo, eu decido mudar hoje. Porque essa decisão pode ser o início de uma transformação real. Se esse conteúdo está te confrontando, deixa o teu like e se inscreve no canal. E quando você avança nessa direção, algo começa a ficar impossível de ignorar. Porque a verdade vai deixando de ser apenas uma ideia e começa a se tornar um espelho. E nesse espelho, você já não vê apenas o que gostaria de ser. Você começa a ver com clareza o que realmente é. E isso pode ser desconfortável, pode confrontar, pode expor áreas que você evitou por muito tempo, mas é exatamente nesse ponto que a transformação real começa. Porque enquanto você não enxerga com verdade, você não muda com profundidade. Agora entende isso. A única forma de ser salvo que muitos ignoram não falha por falta de acesso, falha por resistência interna, falha porque existe algo dentro de você que quer manter certos padrões, certos hábitos, certas escolhas, mesmo sabendo que eles não deveriam continuar, e esse conflito silencioso é o que mantém muitas pessoas presas. Não é ignorância, é resistência. John Wesley falava sobre isso com uma clareza que poucos têm coragem de enfrentar. Ele entendia que o problema não está apenas no erro visível, mas na disposição interna de abandoná-lo de verdade, porque muitas vezes a pessoa até reconhece o que precisa mudar, mas não quer abrir mão completamente. Não quer romper de forma definitiva. E isso cria uma vida dividida, uma vida onde existe desejo de mudança, mas também apego ao que precisa ser deixado. E aqui está o ponto mais profundo dessa parte. Não existe transformação real enquanto existir negociação com aquilo que precisa ser abandonado, enquanto você mantém uma porta aberta para voltar ao mesmo padrão, enquanto você deixa espaço para justificar aquilo que já sabe que precisa cortar, você permanece no mesmo ciclo. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas coisas você já tentou mudar parcialmente? Quantas vezes você tentou ajustar sem realmente romper? Quantas vezes você quis melhorar sem abrir mão completamente? E é exatamente isso que mantém tudo igual, porque mudança parcial não gera transformação, gera apenas alívio momentâneo. Gera a sensação de que algo foi feito, mas não sustenta resultado, porque a raiz continua intacta. E aqui entra algo extremamente sério. Enquanto a raiz não é tratada,
O padrão se repete talvez com outra forma, talvez com outra intensidade, mas ele volta, porque não foi realmente removido. John Wesley ensinava que a verdadeira fé não é apenas sobre abandonar o erro, mas sobre substituir o padrão, sobre construir algo novo no lugar. Porque não basta parar, é preciso preencher com algo que sustente a mudança. E isso muda completamente a perspectiva, porque não se trata apenas de deixar de fazer algo, se trata de começar a viver de forma diferente, de construir novos hábitos, novas práticas, novas decisões, que se repetem até se tornarem parte de quem você é. Agora presta muita atenção nisso, porque isso é o que muitos ignoram. Não é apenas o que você remove, é o que você coloca no lugar. Não é apenas o que você abandona, é o que você constrói depois. E aqui entra a disciplina, algo que muitos evitam, mas que é essencial, porque sem disciplina não existe constância, e sem constância não existe transformação. Você até pode começar bem, pode ter momentos de clareza, pode tomar decisões fortes, mas se não houver repetição, tudo volta ao ponto inicial. Agora pensa nisso com profundidade. O que você tem repetido todos os dias. Porque é isso que define seu futuro. Não é o que você faz uma vez, é o que você faz sempre. Não é o momento de intensidade, é o padrão que você sustenta. E aqui está algo que pode te libertar completamente. Você não precisa esperar estar pronto para começar. Você precisa começar para se tornar preparado, porque a transformação acontece no processo, não antes dele. John Wesley construiu sua vida exatamente assim, com práticas consistentes, com decisões repetidas, com disciplina diária, não baseada em emoção, mas em compromisso. E é isso que você precisa desenvolver. Uma estrutura que sustente sua decisão. Agora presta atenção nisso com total clareza. A única forma de ser salvo envolve uma resposta completa, não parcial. Envolve um rompimento real, não ajustado. Envolve uma decisão firme, não negociada. E isso pode parecer difícil no início, mas é exatamente isso que cria liberdade depois. Porque enquanto você negocia, você permanece preso. Mas quando você decide de forma clara e mantém essa decisão, algo começa a mudar de dentro para fora. Algo começa a se alinhar, algo começa a se fortalecer. E aqui está o ponto mais decisivo dessa parte. Você não pode continuar tratando isso como algo secundário, como algo que pode esperar, como algo que pode ser ajustado depois, porque quanto mais você adia, mais você fortalece o padrão antigo. Agora a pergunta é direta. O que você ainda está negociando, o que você já sabe que precisa abandonar completamente, mas ainda mantém de alguma forma? E mais importante, o que você vai fazer com isso a partir de agora? Porque no final, não é o que você reconhece que muda sua vida, é o que você decide abandonar e o que você decide construir no lugar. E quando você chega nesse ponto final, depois de entender que não é sobre aparência, não é sobre emoção, não é sobre intenção, mas sobre decisão real e sustentada, existe algo que precisa ser dito com absoluta clareza. Porque se isso não ficar bem definido dentro de você, tudo o que foi dito até agora pode se perder com o tempo. A única forma de ser salvo que muitos ignoram não é complicada, não é inacessível, mas exige algo que poucos estão realmente dispostos a entregar: uma rendição completa. Não parcial, não negociada, não condicionada. Agora entende isso com profundidade máxima. Enquanto existir controle nas suas mãos, enquanto você quiser definir até onde vai, o que vai mudar e o que vai manter, você ainda não chegou nesse nível. Porque rendição não é ajustar a vida, é entregar a direção. Não é melhorar alguns pontos. É mudar o centro de quem você é. E aqui está o ponto mais profundo de todos. Muitos querem transformação, mas ainda querem manter o controle. Querem mudar sem abrir mão. Querem crescer sem se submeter completamente. Querem resultados sem uma entrega real. E isso cria uma contradição que impede qualquer mudança verdadeira. John Wesley
Ensinava que fé verdadeira envolve uma entrega total, algo que não se limita a momentos específicos, mas que se torna uma postura contínua, uma vida alinhada, uma decisão diária de viver, de acordo com aquilo que se acredita, não apenas quando é conveniente, mas em todos os momentos. E aqui está algo que muitos ignoram completamente. Rendição não é um evento único, é uma prática diária. É algo que você reafirma constantemente, porque todos os dias existem decisões, todos os dias existem escolhas. Todos os dias existe a possibilidade de voltar ao padrão antigo ou continuar no novo. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já decidiu mudar, mas não sustentou? Quantas vezes já teve clareza, mas não manteve? Quantas vezes já começou, mas não continuou? E isso não acontece por falta de entendimento, acontece por falta de rendição contínua, porque quando a decisão não é renovada, o padrão antigo volta. Quando a disciplina não é mantida, a constância se perde. Quando a prática não é repetida, a transformação não se sustenta. E é exatamente aqui que muitos falham. Eles tratam a mudança como algo momentâneo, como uma fase, como algo que acontece e depois se mantém sozinho, mas não funciona assim. Mudança real exige manutenção, exige repetição, exige compromisso constante. John Wesley vivia baseado nessa constância. Ele não dependia de momentos. Ele construiu um sistema, uma rotina, uma disciplina que sustentava sua vida espiritual, independentemente das circunstâncias. E é isso que você precisa entender. Não é o momento que define, é o padrão que você mantém. Agora presta muita atenção nisso, porque isso é o que vai definir se tudo o que você ouviu aqui vai gerar resultado ou não. Você precisa transformar decisão em estrutura. Precisa transformar intenção em prática. Precisa transformar desejo em disciplina. E isso não começa grande. Começa simples. Começa com escolhas pequenas, mas consistentes. Começa com aquilo que você consegue manter todos os dias. Sem depender de vontade, sem depender de emoção, apenas decisão. E com o tempo, isso cresce. Isso se fortalece. Isso se torna parte de quem você é. E é exatamente assim que a transformação acontece, de dentro para fora, de forma progressiva, mas real. A única forma de ser salvo não está em tentar mais, está em se render de verdade. Não está em fazer melhor ocasionalmente, está em viver diferente constantemente. Não está em momentos isolados, está em uma vida alinhada, e isso está ao seu alcance. Não porque é fácil, mas porque é possível. E começa com uma decisão que você pode tomar agora, não amanhã, não depois, agora. Agora a pergunta final é direta e não pode ser ignorada. Você vai continuar apenas tentando, ou vai decidir se render de verdade e sustentar essa decisão todos os dias? Porque no final, não é o que você ouviu que define seu destino, é o que você decide viver a partir de agora. Comenta aqui embaixo, eu me rendo de verdade. Porque essa decisão pode ser o início de uma transformação completa se esse conteúdo falou profundamente com você. Deixa o teu like, se inscreve no canal e entra para o clube de membros, porque aqui você não vai encontrar apenas palavras, você vai encontrar direção, prática e estrutura para viver uma fé real, constante e transformadora. E a partir de hoje, a diferença não está mais no que você sabe, mas no que você escolhe viver todos os dias, porque é isso que define tudo.